queridos, muito bom dia, sejam novamente muito bem-vindos a este nosso encontro, a este nosso canal, e seguimos aqui, como havia proposto em programas anteriores, falando um pouco mais sobre a criação. Desta feita, de agora em diante, falando sobre o ponto de vista, expondo o ponto de vista criacionista. E para tanto nós vamos, a partir de agora, fazer uso da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia. Portanto, eu convido vocês a irmos para o livro de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos lá, diz o seguinte aqui: portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem e desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, ninguém pode alegar o desconhecimento de Deus, porque a própria natureza manifesta que houve um Deus Criador, que houve um Criador. Então, isso me faz lembrar até na lei nossa, né, no regime jurídico nosso, existe um princípio que diz sobre o desconhecimento da lei. Ou seja, não há crime sem prévia lei que o defina. Este é o princípio do nosso direito. Ou seja, se uma pessoa cometeu um crime ou um delito, ele não pode ser punido se não tiver uma lei, né? Inclusive é interessante que essa lei pode até já existir, conquanto se ela não estiver publicada no Diário Oficial por meios legais, né? Se ela não estiver ainda publicada e ocorreu o crime ou o delito, essa pessoa ainda pode alegar o desconhecimento da lei e não responder pelo ato infracional. Essa é a lei. E assim é a lei da natureza. Assim é a lei de Deus. Ninguém é indesculpável. Ninguém pode alegar o desconhecimento de Deus, porque ele se revela através da natureza. Outra coisa interessante a ser dita é a revelação de Deus através da natureza. Nós chamamos de revelação geral. Em contrapartida, a revelação de Deus através da pessoa de Cristo e através da Bíblia, nós chamamos de revelação especial, porque ela, com certeza, é mais completa, vamos dizer assim, embora mesmo assim, não seja na totalidade. É impossível a nós conhecermos a Deus exaustivamente, ok? Então, revelação geral, através da natureza. Você vê os céus, as montanhas, o mar, né? Você se olhar no espelho, né? Ou, enfim, as coisas que foram criadas. É a revelação geral de Deus. Bíblia e a pessoa de Cristo, extensivamente, nós dizemos que é a revelação especial. Pois bem, voltando aqui, como eu acabei de ler para vocês, no versículo 19, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para esse detalhe aqui, que diz aqui no final do versículo 19, porque Deus lhes manifestou. Olha só que interessante, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, na verdade, sempre a iniciativa é de Deus. É Deus que se manifesta, é Deus que age, é Deus que entra em contato com o ser humano. É Deus que procura o ser humano. E falou Deus com Moisés, e falava o Senhor com Moisés, e falava o Senhor com Moisés face a face.
Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Sempre a iniciativa parte do Senhor. No versículo 20, uma coisa também que me desperta a atenção. Diz aqui, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, na verdade, a criação é como se fosse uma digital divina, é como a gente pode comparar também como pegadas na areia, né? Você vê pegadas na areia, você sabe que ali passou um ser humano, um animal, de acordo com as pegadas na areia. São os sinais, são os indícios, os vestígios que nos levam a concluir que a criação tem dono, que a criação foi por intermédio de Deus. Inclusive eu gosto de lembrar também, me ocorre que há um tempo atrás eu era viciado num programa que se chama CSI. Tinha CSI Miami, CSI Los Angeles, CSI Nova York, né? Eu vi agora, recentemente, CSI quer dizer Crime Scene Investigation. Quer dizer, se a minha filha me vê eu tentando falar inglês, ela vai me zoar, mas tudo bem, aqui já foi. Pois é, era um programa muito interessante de uma equipe de criminalistas e todo o filme, né, toda a série, todo episódio, começava com a cena do crime. É interessante, começava com o final, né? Começava na cena do crime. E através dos indícios, dos elementos ali da cena do crime, dos vestígios da cena do crime, essa equipe chegava ao criminoso, né? No final sempre desvendava o criminoso, né? Através dos indícios. E é isso, a natureza é isso. Você olha, é impossível você não declarar que teve um autor, um ser racional atrás disso tudo. Eu gostaria de ver com vocês alguns versículos, mais algumas passagens que falam justamente dessa questão da criação. Vamos lá agora no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o apóstolo João, ele está se referindo aqui a Cristo. Cristo é chamado de Verbo ou de Logos. Na tradução grega e na mentalidade grega, o verbo ou Logos quer dizer força imaterial, uma força imaterial que rege, que sustenta todo o universo. Esse é o pensamento grego a respeito do Logos, que é uma força imaterial que sustenta, que rege todo o universo. Só que o apóstolo João era um hebreu, e segundo o pensamento hebreu, que era o caso dele, simplesmente verbo significa manifestação de Deus, que é a manifestação de Deus, que é Cristo. Vamos seguir um pouco mais adiante. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Olha só, isso é grandioso, muito precioso esse versículo. Carta de Paulo aos Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só o quanto nos diz esse versículo. Em primeiro lugar, Deus criou não só as coisas materiais, mas as imateriais, quer visíveis e invisíveis. As coisas espirituais ele está falando aqui. E ele se refere, continua se referindo às coisas espirituais, quando ele segue falando, sejam soberanias, principados e potestades. É lógico que essas palavras soberanias e principados, muitas vezes na Bíblia, se referem a reinos.
mesmo. Só que aqui não, aqui ele está falando de reinos no sentido espiritual. Sim, existem reinos espirituais e nós ainda iremos falar sobre isso. Pois bem, enfim, o que acontece? Quando Deus cria todo o universo, visíveis, coisas visíveis e invisíveis, ele cria através de Cristo. Cristo é o age de Deus, é a palavra de Deus, por meio do qual foram criadas todas as coisas. E tem mais, todas as coisas foram criadas por ele, são sustentadas nele e convergem para ele. Vamos seguir? Hebreus agora, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Claro que eu acabei de falar aqui. Toda a história da humanidade, toda a criação, ela converge, irá se convergir para a pessoa de Cristo, porque ele é o herdeiro de toda a criação. Muito precioso isso. Inclusive tem um outro versículo, se não me engano, em Filipenses, que fala isso. Quer queira ou quer não, um dia, todas as pessoas, tudo, inclusive do mundo espiritual, todos irão se dobrar diante de Jesus Cristo. Para que toda língua, diz o versículo, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos falar ainda sobre isso também. Senhorio. O que vem a ser senhorio de Cristo? Independente da sua vontade, independente da minha vontade, da vontade de qualquer um, seres visíveis e invisíveis, um dia todos estaremos de joelhos diante do tribunal de Cristo, diante de Cristo, declarando que Ele é o Senhor. Senhor de tudo. Senhor de todo o universo. Senhor de toda a criação. Então, resumindo, voltamos lá. Segundo Gênesis 1, né? Nós agora fizemos exatamente o que eu comentei. Eu acho que nós começamos do final para o começo, o versículo mais citado. Então, quando em Gênesis 1, a Bíblia começa a sua narrativa dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está dizendo isso que nós acabamos de ver, conferir. Quando Deus cria, Ele cria através do Logos. Cristo já estava com Ele. Cristo é a força criadora. Então, no princípio, criou Deus tudo, absolutamente tudo, através de Jesus Cristo. Então, aqui nós deixamos bem claro uma seguinte questão, a primeira das respostas que eu quero levar você a concluir junto comigo, que é: houve um propósito, houve uma vontade criadora, que nós chamamos de Deus, que parte de Deus, para criar tudo que existe. Interessante, né? Fazendo um comparativo, me ocorreu até uma piadinha aqui entre aspas. Então, segundo a teoria evolucionista, a criação é um contínuo, ou seja, a criação continua acontecendo, né? Segundo essa teoria evolucionista. Isso me leva a crer que a próxima parada na evolução humana deve ser o Homo celulares, porque nós somos Homo sapiens, né? Como todos sabem. Então, acredito que a próxima parada evolutiva do ser humano deve ser o Homo celulares, né? Porque hoje em dia nós estamos quase nos conectando fisicamente com o celular, né? Fica a dica aqui, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. Contudo, em relação à teoria criacionista,
a criação, de um modo geral, foi plena, ela aconteceu de uma vez, ela foi plena e completa. Então, no criacionismo, a criação é plena e completa. Deus criou o ser humano, Deus criou os seres viventes, Deus criou o mundo espiritual de uma forma plena e completa. Não há, como se diz, o pessoal fala, elos perdidos. Não há elos perdidos no criacionismo, ok? Queridos, eu vou parar aqui para não me delongar demais. E agora, na segunda parte, no segundo episódio desses nossos pensamentos aqui sobre a criação, eu vou lhe responder de forma definitiva, porque Deus criou o homem. Ficamos aqui com essa palavra. Agora você já sabe que houve vontade, né? Mas por que essa vontade? Porque essa necessidade de criação, de Deus criar. E porque Ele criou o homem. Fiquem comigo, me acompanhem, né? E lembre, gente, de compartilhar, use todos os negocinhos aí, curtir e se inscrever, para que muitas pessoas sejam abençoadas, como nós estamos sendo. Muita bênção. Muitas bênçãos para você, para sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre a sua face, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.